Bom dia, meu nome é Raíssa Nascimento, eu sou da Paróquia Imaculado Coração de Maria, de Nerópolis, e o Mário me convidou para falar um pouco sobre confissão com vocês. Então, nesse primeiro momento, eu convido vocês a se colocarem em oração, pedindo intercessão daquela que é esposa do Espírito Santo, rezando uma Ave Maria comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para falarmos um pouco sobre confissão, a gente precisa entender pelo menos um pouco o que são sacramentos, porque confissão é um dos 7. O que diz o catecismo, assim, de uma forma bem resumida, é que sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça invisível de Deus. E através deles nós somos regenerados, nutridos, fortalecidos e inseridos no mistério de nosso Senhor. Então, basicamente é isso. E confissão é um dos sacramentos de cura, porque os 7 sacramentos eles se dividem em 3, podemos dizer, categorias: iniciação cristã, cura e missão, serviço. E a confissão entra no de cura. E como o próprio nome diz, é porque ela cura nossa alma e nos perdoa de algo mal que nós fizemos. Quando nós confessamos, nós somos perdoados por Deus. E para fazer uma boa confissão, nós precisamos de 4 coisinhas. A primeira, exame de consciência. Você vai sentar e vai tentar ver quais são os pecados mortais que você cometeu nesse período, desde sua última confissão. E tem que tomar cuidado, porque às vezes tem 2 extremos nesse momento do exame de consciência. O primeiro que é a galera que fala: eu não roubei, eu não matei, então eu não preciso me confessar, eu tô de boa. E tem um extremo de uma pessoa que, ai meu Deus, eu preciso confessar porque quando eu tava rezando um terço, em um momento eu me distraí, então eu preciso me confessar. Então, sem escrúpulos, sem loucura, pelo amor de Deus. É você pegar, olhar, saber o que é um pecado mortal. Não, ok, eu os cometi. Algo que funciona muito comigo. Há os exames de consciência já prontos em devocionários, tem na internet. Mas algo que funciona muito comigo é pegar os 10 mandamentos e meio que abri-los, sabe? Você vai pegar, eu vou dar um exemplo que é mais fácil. O 6º mandamento, pecar contra a castidade. E às vezes tem aquele pensamento de que o pecado contra a castidade é só relação sexual. E nós sabemos que não é só isso, né? Tem a questão, às vezes eu escuto algo que me faz pecar contra a castidade, às vezes eu vejo, às vezes eu falo. Então não necessariamente é só a relação sexual. Então eu pego o mandamento, que é não pecar contra a castidade. E ali eu vou ver, nossa, quais são os pecados contra a castidade que existem. E aí eu vou, olha, não, tá, eu pequei contra isso. E fazer isso em todos os 10 mandamentos. É algo que um grande amigo meu, que é religioso, nós estávamos partilhando sobre confissão. E ele disse que ele fazia, e eu passei a fazer também. Que todas as vezes que ele chegava para confessar, o primeiro pecado que ele dizia é: eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Pequei contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque se você comete outros pecados, você não amou a Deus sobre todas as coisas. Então é muito bom porque às vezes esses primeiros mandamentos, nós vamos deixando de lado. Por exemplo, não tomar o nome santo de Deus, não. E aí, às vezes a gente, não, mas que é isso? Isso é coisa de antigamente, não sei o que. E não, às vezes você faz uma brincadeira, algo do tipo, com o nome de Deus. Então, tem que verificar isso. Mas, como eu falei, sem escrúpulo, né? Saber o que realmente é um pecado mortal. E nós, realmente, eu preciso me confessar. São José Maria Escrivá, ele chama a confissão de o sacramento da alegria. Porque é através dela que nós nos unimos novamente na amizade com Deus. Que só o pecado nos tira dessa amizade, né? E o segundo ponto é o arrependimento. E o propósito de não cometer novamente esse pecado. Então você vai ver, nossa, no exame de consciência, eu cometi esses pecados. E você vai pedir a Deus o arrependimento. Senhor, dai-me a graça de me arrepender desses pecados. E aos arrependimentos,
ao arrependimento realmente por amor de eu ver, não, porque eu ofendi a Cristo, eu machuquei. E ao arrependimento por medo do inferno também, que é um arrependimento. Então, é muito importante isso. E se caso você olhe, vou dar um exemplo novamente, pecado contra a castidade. Mas eu não me arrependi de ter pecado. É algo que eu aprendi, que é muito bom também fazer, é você meditar a paixão de Nosso Senhor. Você vai olhar Cristo, a via sacra, por exemplo, todas as estações, tudo que Cristo passou. Você vai olhar, nossa, Cristo fez tudo isso por amor a mim, foi crucificado, foi flagelado, coroado de espinhos, sofreu uma grande agonia no Horto das Oliveiras. E eu não me arrependo do meu pecado, o que eu tenho feito por Deus. Então é muito bom também, se caso você não estiver conseguindo se arrepender de algum pecado. Medita sobre a paixão de Nosso Senhor, que tudo que Ele fez por amor a nós. Bom, e o propósito de não mais pecar é você olhar e falar assim, não, eu vou dar o meu máximo para não cair mais nesse pecado. São João Paulo II diz que santo não é aquele que não cai, é aquele que mesmo caindo não desiste de levantar. Vai ter momentos que nós vamos cair e talvez nós vamos confessar com o padre e vamos cair no mesmo pecado, depois no mesmo pecado, e bate aquele desânimo de falar assim, nossa, eu sou horrível. Mas Deus olha o nosso esforço. É você olhar e falar assim, Senhor, eu dei o meu máximo para tentar não cair novamente. Mas eu caí. Deus sabe. Mas nós temos que dar o nosso máximo também. Não é falar assim, a carne é fraca, paciência. Não, é dar o máximo. Olhar e falar assim, não, eu vou me esforçar por isso. Eu vou me esforçar para buscar a santidade, para buscar o céu. E tem a confissão. Que a confissão é você sentar com o padre, né? E falar os seus pecados. E para fazer uma boa confissão na hora de falar com o padre, tem algo chamado 4 Cs. Que sua confissão, o falar com o padre precisa ser clara, concreta, concisa e completa. Bom, o que é isso? Clara é indicar qual foi a falta específica, não ficar dando desculpas. Porque às vezes é confessar e começa. Ah, padre, mas olha, eu cometi esse pecado. Mas foi por causa disso, porque não sei o quê, porque eu fulano, porque eu não sei o quê. Não, fala o pecado que você cometeu. Pronto, não precisa ficar dando desculpas. Concreta. Referir o ato preciso, sabe? Sem usar umas frases muito genéricas. Porque eu vou voltar de novo ao exemplo do início. Você chega no padre e diz: Padre, pequei contra a castidade. E talvez foi, nossa, eu escutei uma música que me fez pecar contra a castidade. Mas se você fala só pro padre, nossa, padre, peguei contra a castidade, tem 1 milhão de coisas. Aí o padre vai olhar e fala assim, meu Deus, mas o que esse menino fez? Então, ser específico. Concisa é evitar também dar explicações desnecessárias. Porque pensa, você chega no padre e fala assim, usando esse exemplo que eu tô dando, padre, eu peguei contra a castidade. Foi no sábado à noite. O meu namorado chegou na minha casa. Nós colocamos o filme. Como Luan Santana diz, né? Eu só faço assim de 2 lugares. E aí, padre? Não sei o que. Gente, padre, não quer saber dessa parte, não? Pelo amor de Deus. Então, assim, respira. Não precisa de... É específico, é concreto, mas não precisa de detalhes exagerados, não. Então tem que ser concisa, padre. Foi isso aqui, tal. E completa. Não pode faltar nenhum pecado grave. Porque se você não fala algum pecado grave, você tem consciência, por exemplo, nossa, eu cometi esse pecado, mas eu não quero falar porque eu tô com vergonha, você tá cometendo outro pecado, sua confissão é inválida. Então você precisa dizer todos os pecados. E se necessário, você vai especificar a quantidade, por exemplo, padre, traí meu marido tantas vezes. Então aqui eu tô dando algo mais pesado, né? Mas enfim. Se você se lembrar, falar a quantidade de vezes que você fez. E a outra, aí o padre vai te dar algum conselho, vai te dar absolvição e a penitência, que aí é a 4ª parte, que é cumprir a penitência que o padre passou. Então, e isso precisa ser feito o mais rápido possível, que às vezes vai procrastinando, deixando pra depois. Ah, não, depois eu cumpro essa penitência. Aí quando você vai confessar de novo, você já nem lembra mais qual era a sua penitência da última confissão.
Então, é muito importante você, por exemplo, se eu tô na igreja, confessei, já vai lá na capela ou no banco lá da igreja e já, se é possível, né, já cumpre sua penitência. O mais rápido possível, assim que você conseguir já cumprir a penitência. Não ficar enrolando aí, não. E uma vez eu fui confessar com um padre e ele me explicou que a confissão, ela não só serve para perdoar os nossos pecados, né, para restituir a amizade com Deus, mas para nos dar graça, nos fortalecer de continuar buscando a santidade, buscando o céu. E ele me aconselhou a confessar uma vez na semana. Porque eu sempre confessava assim que eu caí em pecado mortal. Caí em pecado mortal, vou lá e me confesso. Só que às vezes nós não temos a consciência de que o que eu tô fazendo. Por exemplo, se você tem pra ser pecado mortal, você tem que ter consciência, né? Mas às vezes você não pensa muito sobre, você deixa, não, depois eu confesso, quando o padre estiver atendendo, confessar no outro sábado. E vai deixando, sabe? E não é assim. Se você se confessar pelo menos uma vez na semana, você vai ver que você vai ser fortalecido naquela semana e isso vai te ajudar a buscar. Vocês vão ver que no começo, vocês vão falar assim, não, mas eu não tenho nem pecado pra confessar essa semana. Mas quando você pega e faz o exame de consciência, você olha e fala assim, não, realmente eu tenho pecado pra confessar essa semana. Então é muito importante. Essa confissão não é uma regra. Tô falando assim que você tem que confessar toda semana. Mas é um conselho, foi muito bom pra mim. E o padre que me aconselhou fazia também. Eu vou contar uma história pra vocês, já tá terminando, que tinha um menino e ele fez uma promessa a Nossa Senhora, que sempre que ele caísse em pecado mortal, ele iria se confessar. Então, e um dia ele caiu em pecado mortal e tava dia de noite, chovendo, e ele pegou e falou assim, não, amanhã eu confesso, porque tá chovendo, tá de noite, né? E quando ele passou no corredor da casa dele, ele viu uma imagem de Nossa Senhora e se lembrou da promessa que ele havia feito. Falou, não, eu prometi a Nossa Senhora, eu vou cumprir, eu vou fazer isso. E foi lá, bateu na casa paroquial, imagina a cara do padre, assim, não tô acreditando. E bateu na casa paroquial, falou, não, padre, pelo amor de Deus, deixa eu confessar, atende minha confissão. E o padre atendeu a confissão dele, e ele voltou pra casa. No outro dia a mãe dele bateu na porta, fulano, e nada, ninguém respondeu. Bateu na porta de novo e nada. Silêncio. Então ela abriu a porta do quarto dele e encontrou o filho já morto. Ou seja, se ele não tivesse se confessado, ele teria ido pro inferno. Então é muito importante também nós meditarmos sempre sobre isso. Santa Teresinha dizia que a nossa vida é um instante entre duas eternidades. Então nós não sabemos quando vai ser nosso último minuto de vida. Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Então que nós morramos em amizade com Deus. Então sempre que possível, às vezes hoje realmente não foi possível, mas o mais breve, assim, nossa, assim que eu conseguir, eu vou me confessar, para que nós possamos estar sempre na presença de Deus, para não sermos pegos despreparado. Porque é muito triste, talvez a pessoa foi lá, viveu uma boa vida, mas chegou ele cometeu o pecado mortal, não se confessou, não buscou, teve a oportunidade de se confessar, não quis deixar para depois, morreu e foi pro inferno. Então que nós possamos sempre meditar nisso. Lembra-te que és pó e ao pó de voltar. Nesse tempo de quaresma, né, nós iniciamos na quarta-feira de cinzas com essas palavras. Então, que nós possamos sempre lembrar, Senhor, eu não sei quando eu estarei face a face contigo, né? Então, que eu esteja em amizade. E é isso, muito obrigada. Espero que vocês aproveitem muito esse Renascer Online, tá bom? Até mais.